Hoje a gente vai falar de um assunto maravilhoso. Dói, mas é bom. Ó, eu vou esperar vocês estarem entrando nessa live. A gente vai estar falando de um assunto assim muito, muito importante. Aproveita, vai aí no aviãozinho aí do Instagram e começa a compartilhar com os seus amigos, com os seus familiares, com todos aqueles que você conhece, que precisam que Deus entre nessa área da vida. Vamos falar sobre o perdão, o poder do perdão nos relacionamentos. E não só no relacionamento conjugal, mas em todos os nossos relacionamentos. Então, enquanto você está entrando aí, enquanto você está chamando aí o pessoal, eu vou fazer uma oração. Amém? Vou fazer uma oração para a gente começar, para Deus derramar do poder dele aqui nessa noite. Amém? Amém? Seja bem-vindo, pessoal aí do Instagram. Seja muito bem-vindo todos. Então vamos orar. Enquanto eu oro, você vai chamando todo mundo. Amém? Porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas nessa noite. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu aqui clamo pelo Espírito Santo de Deus, para que o teu Espírito venha conduzir a minha vida, que através aqui dessa live, que através aqui desse momento, a gente possa estar te cultuando, a gente possa estar trazendo uma palavra liberada do céu, que eu, com os meus irmãos que estão aqui do outro lado, possamos receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, vai tocando os corações. Nós vamos falar aqui sobre perdão. Perdão, uma coisa tão importante, mas tão importante, Senhor. E que nessa noite, o Senhor comece a tocar nos corações, comece a sensibilizar os corações para receber a Tua palavra. Vai preparando o terreno, vai preparando a terra, que seja uma terra fértil, para que caia a semente da Tua palavra naqueles que precisam, naqueles que estão com sede e fome de receber, aqueles que precisam ser tratados, curados pela Tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Gente, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Como eu falei, a gente vai falar hoje sobre o poder do perdão nos relacionamentos. E a primeira coisa que eu quero falar é que é para você simplesmente fazer. Então, assim, o perdão, ele não é algo que a gente sente uma vontade, vou esperar. Quando alguém ofende você, e aí você pensa assim, não, estou muito magoada, eu preciso esperar para que seja o momento certo, para que seja o tempo certo para que eu possa liberar essa pessoa. Não é assim que Deus quer, tá? O perdão, ele é como o amor, né? Ele é uma ação. Então, mesmo que às vezes a gente não sinta aquela vontade de perdoar, o Senhor nos manda perdoar. E eu vou explicar aqui para você tudo isso na palavra de Deus. Então, a gente vai falar muito sobre relacionamento, sobre casamento, sobre os relacionamentos até entre pai, mãe, filhos. Então, todo mundo precisa. Em algum momento da vida, com certeza, você foi magoado, você foi ferido, você feriu também, né? Então, tem pessoas que também você precisa chegar até elas e pedir perdão, né? Simplesmente assim. E aí você cumpriu a sua parte com Deus, aí é ela com o Senhor para liberar o perdão sobre a sua vida. Então, nesse momento que o Espírito Santo de Deus comece a tocar a sua vida e que todo tampão nos ouvidos saiam agora no nome de Jesus, para que você venha receber essa palavra que com certeza vai curar muitas coisas na sua vida. Amém? Então, como eu falei, o perdão, ele é uma decisão. É decisão, a gente decide perdoar. Então, quando alguém te fere, você não vai esperar aquele momento, né? O momento oportuno. Simplesmente você vai orar e você vai liberar com a sua boca o perdão. Ah, mas eu ainda sinto, eu ainda estou sentindo, ainda estou chateado. O processo da cura é outra coisa, né? Ele leva tempo sim. E o perdão, às vezes, ele também não é instantâneo. Mas você tem que entender que o Senhor, Ele quer isso de você. Não é de Deus
alguém te ofender e você continuar com aquela ofensa no seu coração. Amém? Então, eu vou começar explicando o que não é perdão, o que não significa perdão, porque muitas pessoas pensam assim, que acham que perdoar é esquecer. Então, perdoar não significa esquecer. Então, anota, eu quero que você anote, você que está acompanhando aí comigo, antes de eu falar sobre perdoar não é esquecer, eu vou falar uma frase para você, eu quero que você escreva aí no chat, e eu quero que você escreva ela aí na tábua do teu coração, que isso é muito sério, eu tenho certeza que isso pode mudar a sua vida. Então, olha só, escreve aí para mim se você entendeu isso. A falta de perdão fere. A falta de perdão fere. E o perdão cura. Amém? Escreve aí para mim. A falta de perdão fere. E o perdão, ele cura. Então, como eu estava falando, às vezes as pessoas pensam assim, eu me lembro, como é que eu vou perdoar? Eu nunca vou esquecer isso. A maioria das pessoas associam isso. Então, o que eu quero te dizer? Primeiro, perdoar não significa esquecer, né? Então, perdoar não é que você vai ter uma amnésia, você nunca mais vai lembrar daquilo. Então, muitas pessoas, elas são feridas, elas são magoadas na vida. E assim, às vezes coisas muito sérias, né? Às vezes uma mulher que ela foi traída pelo marido, né? Pegou ali no ato da traição. Às vezes uma mãe foi ferida pelo seu próprio filho, né? Às vezes um filho foi abusado por uma mãe, né? Às vezes um tio bateu, né? Então, tantas coisas que a gente pode viver, né? E que não necessariamente você vai esquecer aquilo. Aquilo às vezes vai causar um trauma, vai causar uma marca na sua vida, né? Quantos filhos às vezes são abusados pelos pais, infelizmente, abusado fisicamente, moralmente, sexualmente, e aquilo vai causar marcas. E aí você fala assim, eu não vou perdoar. Não, você vai perdoar, porque é mandamento de Deus que você perdoe, que você libere esse perdão. E não significa que você vai esquecer aquilo, mas com certeza, conforme você liberar esse perdão no seu coração, essa cura vai vir sobre a sua vida. E aí o que vai acontecer? Com o passar do tempo, aquela dor, aquela ferida, ela já não vai machucar tanto. Você vai até lembrar, mas você vai lembrando de forma muito amena. Aquilo não vai ser tão forte dentro de você. Então, esse é o primeiro ponto. Perdoar não significa que você vai ter amnésia daquela situação. Outra coisa, perdoar não significa você se vingar. Por quê? Muitas pessoas, às vezes elas não querem liberar o perdão porque elas acham que aquela pessoa que ofendeu ela tem que pagar por alguma coisa. Ela tem que sofrer. Ela precisa, você sofreu, doeu em você, e aí você quer que aquela pessoa, ela sofra também. Então você fica amarrado naquela situação, você fica amarrado naquilo, e você não quer liberar o perdão. Porque você quer que ela seja penalizada, assim como está doendo em você, você quer que de alguma forma doe nela também. Então, preste atenção aqui comigo. Eu vou te dar 3 chaves aqui. Uma eu já falei, perdoar não significa que você tem amnésia. Segunda coisa, perdoar não significa que você tem que se vingar daquela pessoa. Agora, olha aqui comigo, preste atenção. A palavra de Deus, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então você precisa entender que se em algum momento alguém te feriu, alguém tocou em você, nas suas emoções, te feriu de alguma forma, o Senhor é que justifica. O Senhor diz, a palavra de Deus diz em Apocalipse, que Ele é quem nos vinga. Tem uma passagem que os mártires estão lá no céu, e aí eles falam, vinga-nos, Senhor. Vinga-nos, Senhor. Então, às vezes as pessoas falam, Deus não é vingador, né? Mas não é bem isso que a Bíblia está escrito. A Bíblia é bem clara e tem 2 coisas que a Bíblia fala que somente pertence ao Senhor. Sabe o que é? Escreve aí para mim se você sabe. Quero saber se você sabe 2 coisas que a Bíblia diz que pertence ao Senhor.
Uma é dízimo e a segunda é vingança. Essas duas coisas pertencem ao Senhor. Então, não é você que tem que se vingar daquela pessoa que te feriu de alguma forma. Então, a vingança, ela vem do Senhor. Não que você tem que ficar desejando o mal da pessoa. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você precisa liberar esse perdão e é Deus, porque Ele é justo e Ele é fiel. Então, aquela pessoa, ela vai ter as consequências do erro dela, né? Então, por exemplo, não significa que uma pessoa, exemplo, tá? Vou usar um exemplo pesado aqui, só para você entender. Uma pessoa matou o filho de uma outra, essa mãe aqui perdoa esse infrator, mas esse infrator ele vai ser preso. Mesmo que o perdão seja liberado, ele não vai ser livre de pagar com as consequências do crime dele. Então, o perdão, ele não isenta, né, esse infrator, esse ofensor, de sofrer as consequências daquilo que ele fez de errado, tá? Então, mas é importante que você entenda que você não deve buscar isso, você não tem que pedir ao Senhor vingança, você não deve fazer isso, mas é entregar na mão do Senhor e descansar. O seu papel é liberar o perdão com a sua boca, né? Até que aquilo não doa mais em você. O resto é Deus com essa pessoa. Amém? Terceira coisa. Escreveu aí para mim aquela frase? Eu vou te cobrar ela até o final, hein? Então, terceira coisa, o que não significa perdão? Perdão também não significa que você tem que viver, né, às vezes, em comunhão com aquela pessoa para sempre. Então, às vezes, você teve uma situação com uma pessoa que te fez mal, te fez muito mal, né? Você vai liberar perdão, mas não significa que você precisa estar com aquela pessoa para sempre. Então, vamos supor, você tem um sócio que te rouba, né? Rouba ali nas tuas finanças. E você, aquilo te magoou muito, né? A palavra de Deus manda o quê? Você perdoar. Mas não significa que você tem que continuar fazendo negócios com ele, né? Você perdoou, você liberou, mas ele lá e eu cá. Deu para entender? Assim também acontece em relacionamentos abusivos. Então, tem muitas mulheres que, às vezes, vivem em relacionamentos abusivos, homens também, né? Filhos também. Eles têm que liberar o perdão, mas não significa que tem que continuar convivendo com aquela pessoa que vai continuar machucando ela, né? Então, existe um limite, né, de convivência. Você libera, mas cada um no seu lugar. Amém? Tá pegando aí? Então, olha só. Eu quero que você escreva aí para mim aquela frase que eu te disse no início. Né? Eu vou te dar aqui algumas chaves, né? Então, vamos lá. A falta de perdão, ela fere. Sabe por que ela fere? Porque ela vai causando uma raiz de amargura no teu coração. E raiz é aquela coisa que a gente não vê, né? Fica lá escondidinho. E aí, você às vezes se torna uma pessoa amarga, uma pessoa que também vive machucando os outros, vive ferindo os outros. E por quê? Porque dentro de você existe uma raiz de amargura por falta de perdão de alguma situação. E Deus, Ele não quer que você viva assim. Ele quer que você seja livre, livre de tudo isso que te prende, às vezes, no teu passado. E que você não deixa ir para frente porque você está prendendo uma pessoa, prendendo uma situação, preso no seu passado. Deus, Ele não tem e não quer isso para você. Então, hoje é o dia, hoje chegou o dia, glória a Deus, que você vai liberar tudo isso que está te prendendo no seu passado. E eu vou te ajudar. Então, fica aqui, que quando acabar aqui, a gente vai fazer uma oração. Eu tenho certeza que muitas coisas do céu você vai receber. Amém? Então, olha só, como que a gente vai praticar esse perdão? Tá? Eu vou te ajudar também em 3 formas de você praticar esse perdão. Gente, é simples falando? Eu sei que parece, né? Mas eu sei que na prática não é tão simples, mas você precisa fazer isso para que a sua vida comece a andar. Até porque, assim, eu falei de situações que uma raiz de amargura, que por falta de perdão, o que a amargura faz? Causa doenças, depressão, né? Muitas doenças psicossomáticas são causadas por quê? Por falta de perdão. Fora
toda a atmosfera espiritual que você atrai para a sua vida. Porque falta de perdão é uma ofensa no seu coração e é uma porta aberta para os espíritos malignos atuarem na sua vida. Ficarem, falando coisinha aqui, e aí cada vez mais você viver oprimido, porque você está guardando aquilo ali na sua vida. Então, hoje chegou o seu dia, chegou o seu momento, que daqui para frente vai ser o passado, vai ficar para trás. Acabou, você não vai carregar mais esse peso. Daqui para frente é uma nova história. E é isso que o Senhor quer fazer com você hoje. Amém? Então, olha só, a primeira coisa que você vai fazer é você vai chegar diante de Deus, você vai abrir seu coração, você vai rasgar o seu coração diante de Deus e vai falar: Pai, eu preciso liberar essa pessoa que me machucou. Eu não consigo, né? Às vezes a gente não consegue, mas o mundo espiritual precisa saber que você quer fazer aquilo. Que você às vezes não está conseguindo, mas você quer essa ajuda. E o Espírito Santo é ele que vai te ajudar. Mas você precisa se achegar com sinceridade diante do trono de Deus, para que o Espírito Santo comece a trabalhar em você. Porque não tem como o Espírito Santo começar a trabalhar em você se você não reconhecer aonde está a sua dor, aonde você precisa ser tratado. Então, primeiro você precisa abrir a sua boca, confessar diante de Deus que você precisa da ajuda dele, que tem situações, que tem pessoas, que você tem raiva, que você não gosta, que você está ferido, que você está magoado, mas você não quer mais carregar aquilo na sua vida. E que você precisa do Espírito Santo de Deus para seguir um novo tempo na sua vida. Então, primeira coisa, abrir o seu coração para o Espírito Santo. Então, quando acabar aqui, você vai se ajoelhar aí. Você vai falar: Deus me ajuda. Deus, Espírito Santo de Deus, eu libero fulano, eu libero ciclano. E se tem alguém para você pedir perdão, você também vai fazer isso. Porque no mundo espiritual, você também precisa pedir perdão para aquelas pessoas que você ofendeu. Amém? Segunda coisa que você vai fazer. Eu sei que é difícil, tá? Mas você precisa ter compaixão. Então, todas as pessoas que ferem as outras, provavelmente ela foi ferida. E por isso ela fere. Né? Normalmente é assim. Então, a pessoa que fere, ela fere porque ela foi ferida. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Se colocar no lugar daquela pessoa, separar a pessoa das ações dela, ter compaixão, entender por que ela fez aquilo. Aí você vai falar assim: mas o meu pai abusou de mim, fulano fez isso comigo, me bateu, né? Mas com certeza ele tem uma história por trás daquilo. Eu não estou falando que você vai amenizar, não estou minimizando a sua dor, mas você precisa separar essa história e ter compaixão daquela pessoa que te feriu. Isso é importante. Amém? Vai anotando aí. Eu vou te falar a terceira coisa que você tem que fazer. E essa aqui é muito importante. Essa aqui é das mais importantes. Quer dizer, a mais importante é você falar para o Espírito Santo. Depois você vai se colocar no lugar daquela pessoa, tá? Olha o terceiro passo, você vai liberar, você vai orar, você vai falar o nome daquela pessoa e você vai liberar ela no mundo espiritual. Você não vai carregar essa pessoa com você. Mas eu não consigo esquecer. Todo dia você ora: eu perdoo fulano, ciclano, no nome de Jesus. Um dia eu tenho certeza que essa dor, você vai acordar e ela não vai ser tão latente quanto parece ser. Então, olha só. Mateus 18, tá? A partir do 21. Olha como é que essa parte na Bíblia é forte. Se você está com a tua Bíblia aí, anota, sublinha. Se você não está, anota esse texto. Esse texto é muito importante. Eu tenho certeza que se você meditar nele, o Senhor vai começar a falar com você. Isso aqui é poderoso. Olha só. Pedro pergunta para Jesus assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Olha que desafio. Jesus está falando para Pedro que não importa quantas vezes uma pessoa pecar contra ele, contra você, você deve perdoar todas as vezes. Né? Mas me feriu, me machucou muito, eu não consigo. E eu vou te explicar o porquê.
Tá? Logo abaixo, Jesus ele começa a falar uma parábola, que é a parábola do Senhor e do seu servo, de um devedor dele. Então, olha só. Aí ele fala assim, ó, Mateus 18, 21, 22. Espera aí que eu vou abrir aqui. Fica aí comigo. Mateus 18. Anota aí essas frases todas, essas chaves são poderosas, gente. Eu tenho certeza que se você começar a liberar perdão hoje para aquelas pessoas que te feriram, né? E eu vou chegar no casamento, tá? Fica aí que eu já estou chegando lá. Amém? Tem muito casamento, tem muita esposa que está amargurada com o marido, né? E aí vive um verdadeiro conflito dentro de casa, junto com os filhos. Por quê? Porque são anos guardando aquelas emoções ruins no coração, não libera, e aí a vida não anda. Não existe paz, não existe harmonia, tá? Então fica aí que a gente já vai chegar nesse lugar. Então olha só, aí Jesus fala assim, ó, ele começa a contar e aí fala que, ó, começando a fazer contas, peraí, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E não tendo ele com o que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha para que se pagasse-lhe a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo, e eu te pagarei tudo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, olha só a compaixão que a gente falou aquela hora, tá? Compaixão aí. Soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Né? Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso comigo e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Então, Jesus termina essa história, aqui é a representação desse Senhor, que é Deus, né? E esse servo somos nós. Então, se Deus, né, ele entregou o seu Filho Jesus por nós que somos pecadores, né? Por que nós, pecadores, não podemos perdoar aqueles que nos ofenderam? Então, Jesus ele conclui, depois que Pedro fala com ele, pergunta quantas vezes deveria ser perdoado, e aí Jesus conta essa história, né, comparando o reino dos céus, né, conosco. O Senhor, né, um rei, ele veio cobrar e ele teve compaixão, né, mas aquele servo não teve. Então é por isso, muitas vezes as pessoas elas querem carregar aquela situação de dor para uma vida inteira. Você já se perguntou o que você ganha com isso? Que vantagem você está tendo? Ou você se acostumou a ficar nesse lugar aí, de que todo mundo me fere, todo mundo me rejeita, eu sou sofrido, né? Fulano fez isso, ciclano fez aquilo, né? E aí você se acostumou com esse lugar, e aí você está parado aí e a sua vida não anda. E aí você roda em círculos, sempre em círculos, não consegue sair daquele lugar. Então, eu quero dizer para você, hoje chegou o seu dia de você fazer essas 3 ações que eu te falei. Se colocar na presença de Deus, pedindo ajuda para o Senhor. Se colocar no lugar do outro, ter compaixão, assim como esse Senhor. E liberar esse perdão, liberar essa pessoa. Você não tem que estar preso nessa pessoa. Você não tem que prender ela, achando que ela tem uma dívida com você, que ela te feriu e que você quer se vingar dela. Isso não vai te levar para lugar nenhum. E agora eu quero falar com você, mulher que está aí. Com você, mulher, porque eu sou mulher, eu quero falar com você, mulher. Se você é homem que está aí, não tem problema nenhum, você fica aqui, continua ouvindo, porque isso vai servir para você também. Então, mulheres, muitas vezes, se você quer fazer do seu lar um lar harmonioso, um lar sem conflito, um lar de paz, eu vou te dizer uma coisa. Muito vai depender de você. Tem um ditado que diz assim, ó, se a mãe está feliz, a casa toda está feliz.
Né? Então, olha só, você não pode construir um casamento com sucesso sem o poder de Deus. Então, não existe um casamento, né, que é próspero. Próspero que eu digo que vai bem em muitas áreas. Não existe casamento perfeito, tá, gente? Mas não existe sem a presença de Deus, porque o casamento, ele é um lugar de muitas... É como se fosse assim, um laboratório, entendeu? A gente é lapidado o tempo inteiro nesse lugar do casamento, né? E é por isso que a noiva, né, ela está sendo preparada, assim como nós, né? Como noivas ali, a gente é preparado o tempo inteiro, lapidado para que a gente possa chegar no céu. E é o casamento que nos prepara para esse lugar. Muitas pessoas hoje não entendem isso, né? Então elas preferem pular fora, né? E aí, quando elas pulam fora, ferem os filhos ficam, né, com dores, com feridas, ficam magoados, não querem perdoar seus pais, né? E aí vai causando um monte de problemas, né? Porque Deus, ele não fez o homem e a mulher para se divorciar. A gente entende, é claro, que existem situações que não tem jeito, né? A pessoa, ela precisa sair daquele relacionamento abusivo, mas não foi assim que Deus fez. E até Jesus falou isso, né? Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas não era assim no princípio. Amém? Então, a mulher, ela tem a capacidade de trazer um descanso no lar, né? Porque você já viu, por exemplo, que a maioria dos furacões que passam, né, a maioria lá nos Estados Unidos, eles normalmente têm nome de mulher? É que a mulher, normalmente, ela é responsável ali pelo vento, né? Por acalmar ou por agitar o seu lar, né? Ela é o termômetro da casa. Amém? Você concorda comigo? Escreve aí para mim. Então, a própria Bíblia nos diz que é a mulher sábia que edifica a casa. E a tola, a vendaval, a furacão, ela destrói o seu próprio lar. Infelizmente, mas é assim. E você, mulher, eu estou te chamando aqui, nesse momento, como uma responsável daquilo que o Senhor quer construir na sua casa. Começa por você. Então, se tem alguma área na sua vida que você precisa liberar perdão, às vezes para um pai, para uma mãe, para um marido que te feriu, que te magoou, que te disse palavras que te feriu no profundo, começa a liberar perdão. Por mais que doa, você pede ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus, ele pode te ajudar nesse momento. Então, nesse momento, você começa a pedir a Deus, Senhor, quem que nesse dia eu preciso liberar, que eu tô presa, estou prendendo. E olha que a palavra de Deus também nos diz que se a gente tem contas, se a gente tem alguma coisa contra um irmão nosso, e a gente está indo ofertar na casa de Deus, a gente deixa a nossa oferta de lado, vai pedir perdão e volta para ofertar. Então a Bíblia é muito clara, dizendo que Deus, ele não aceita a nossa oferta se a gente estiver com essa raiz dentro do nosso coração, se a gente não perdoar, se a gente não pedir perdão. Então isso é muito sério, isso pode mudar o curso da sua vida, isso pode mudar o curso da sua vida. Preste atenção no que eu estou te falando. Então, tem um provérbio que diz assim, melhor é viver num canto sobre um telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Gente, e olha que eu já vi casamentos assim, de 40 anos, que o homem não suporta mais a mulher, né? Mas está ali, está acostumado, acostumou, mas a mulher não para de falar, reclama de tudo, é super briguenta, e aquilo ali é só confusão, e obviamente que aqueles filhos, eles vão repetir este padrão que ele viu a vida inteira dentro da casa dele, né? Então, olha o que a Bíblia está falando, mulher, eu quero te chamar para esse lugar aqui, nessa noite, te chamar. Se você está sendo um tufão, um furacão na tua casa, agitada, trazendo um vendaval, acalma. O Senhor quer trazer harmonia, o Senhor quer trazer
paz para o seu lar nessa noite, a partir de hoje. Se tem alguma ofensa que seu marido te fez, hoje é o dia. Você vai falar para ele. Eu quero te perdoar por aquilo que você falou, eu quero te perdoar por aquilo que você fez, eu quero te pedir perdão, eu quero te pedir perdão. Se em algum momento eu te feri, né? Começa aí, a restauração, ela começa nesse lugar de reconhecer, amém? Então, olha só, olha um outro provérbio que eu tenho aqui. A esposa briguenta é como gotejar constante no dia chuvoso. Já viu aquela gota que fica? Já viu? Está chovendo, fica aquela gota? Então, a Bíblia está falando que a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento. Você consegue segurar o vento? Olha o que a Bíblia está falando. Que essa mulher briguenta é como deter o vento. Tipo, impossível. Né? É como apanhar óleo com a mão. Então, tenta segurar o óleo. Faz assim, derrama o óleo, vê se ele não vai escapar da sua mão. Com certeza. Então, é impossível deter o óleo na mão, é impossível segurar o vento, né? E a Bíblia está falando que a esposa briguenta é assim, é impossível. É como um gotejar constante e chuvoso. Então, nessa noite, eu quero te chamar para esse lugar, de você não ser mais esse tipo de mulher, de você ser diferente, de você se posicionar como aquela que vai trazer calma, que vai trazer uma bonança no seu lar. Se está tudo muito agitado, você acalma. Se está tudo muito calmo, você levanta os ânimos. É assim, levanta os ânimos para o lado bom, tá, gente? Então, é assim que a mulher, ela edifica a sua casa. Então, eu sei que, como eu falei, não existe, né, o casamento perfeito. Não existe. Né? Você pode olhar, assim, às vezes, muitos casamentos, falar assim, o casamento de fulano parece maravilhoso, eles não brigam. Já suspeita. Né? Já suspeita que tem uma coisa esquisita aí, porque não existe esse casamento perfeito. Casamento perfeito é aquele que passa pelo vale. Ele passa pelo vale, mas ele resiste. Ele passa pelo vento, mas ele resiste. Então, o inimigo, ele pode sim ter tentado destruir a sua vida, ter tentado destruir o seu lar, destruir o seu casamento, destruir os seus filhos. Mas o Senhor está aqui nessa noite, querendo falar para você, com você. Suporta, porque eu estou contigo. Não desiste, porque eu estou contigo. Então, se às vezes você está passando um momento que parece que não tem mais jeito. Às vezes seu marido já saiu de casa, já não quer mais voltar, né? Parece que chegou no fim. Eu quero te dizer, lute por tudo. Lute com o que você tem na mão. Lute por tudo que sobrou. Lute pelo seu casamento. Lute pela sua família. Corra atrás. Vale a pena você correr atrás do que sobrou, do que restou, da restauração, porque Deus, ele tem poder para fazer tudo novo. Ele tem poder para fazer tudo novo de novo. O seu casamento não é o primeiro que foi destruído, que Deus vai restaurar, e nem vai ser o último. Mas você precisa entender que Deus, ele tem um plano para você, ele tem um plano para a sua geração, para os seus filhos, né? E tudo pode estar começando a partir de você. Mas você precisa começar o quê? Liberando perdão. Tudo começa aí. Amém? Tudo começa aí. Então, o inimigo, ele pode lutar, ele pode tentar destruir, mas se você estiver firme em Deus, né? Você pede perdão. Você e seu marido vão se juntar e vão falar, nós vamos permanecer até que a morte nos separe. Eu te digo, vale a pena lutar, cada dia vale a pena lutar. Eu sei que é difícil, o casamento não é um ambiente fácil, né? Às vezes as pessoas pensam, olham assim, parece, é tudo lindo, não é. Todo mundo tem suas lutas, suas dificuldades com os filhos,
dificuldades financeiras, dificuldade de trabalho, dificuldade de temperamento, de comunicação. Mas eu te digo, o Senhor, Ele pode transformar você, transformar seu marido, transformar sua casa e, através de você, você edificar esse lar. Amém? Então, olha só, eu quero te dar aqui, agora, 4 frases que eu quero que você anote, que você vai usar ela constantemente, que é muito, eu sei que ela é muito difícil de falar, mas você vai falar, anota aí. Pega um papel aí, anota, ou então escreve aí no chat para mim. Você vai usar essas palavras com frequência. Eu sei que é difícil falá-las, mas você vai usar. E você vai ver que, com essas palavras, a sua vida, ela vai mudar. O ambiente da sua casa vai mudar. Então, o que você vai falar? Você vai falar constantemente. Eu estava errado. Eu me enganei, me desculpa. Eu sinto muito, me perdoa. Me perdoa, eu preciso de ajuda. Vem comigo. Então é isso que você vai falar. A cada momento que você errar, que você tropeçar, você vai falar, me ajuda. Me perdoa, meu marido. Me perdoa, minha esposa. Eu não sei onde estava a minha cabeça quando eu falei isso para você. Eu preciso da sua ajuda. E é assim que você vai vencendo cada batalha da sua vida. É você reconhecendo, é você se humilhando. Não é feio não, não é vergonhoso não a gente reconhecer que erra. Você não está sempre certo. Você não vai acertar sempre, você vai errar. Você precisa reconhecer isso na sua vida. Amém? Então, use essas frases. Peça perdão, reconhece os seus erros. Eu tenho certeza que se você se humilhar, né, seu marido vai olhar, nossa, tá estranha, tá diferente. Mas é assim que começa todo o processo de cura que Deus tem para a sua vida. Hoje, eu falo para você, vou fazer 18 anos de casada, né? Mais da metade dos meus amigos que se casaram na época que eu casei, talvez tenham se divorciado, talvez mais da metade. E eu não falo aqui que eu estou firme, me gloriando disso não, me vangloriando disso não. Mas eu digo sim, eu permaneci, eu consegui. Mas não foi sozinha, foi com a ajuda de Deus. Foi com a ajuda de Deus. Então, o mesmo Deus que me sustentou até hoje, vai sustentar você também, vai sustentar a tua casa, os teus filhos. E hoje eu digo, com muito cuidado, mas muito feliz, que os meus filhos eles podem desfrutar de ter um pai e uma mãe em casa, de ter um pai e uma mãe a hora que eles precisam. Nós estamos ali. Né? Meu casamento não é perfeito. Nós passamos muitas dificuldades, mas nós permanecemos na rocha que é Cristo. E eu quero te ajudar. Se você precisa de ajuda, eu quero te ajudar. Porque eu sei as dificuldades que são. Né? São 18 anos. Né? Não foi fácil chegar até aqui. E mais 18 virão, mais 18 virão, mais 18 virão. Para a glória de Deus, não é para a minha glória. Né? E todo dia, né, eu sei que Deus vai me ajudar. Não sou perfeita, né, mas já melhorei muito. Né? Se nesses 18 anos eu já cheguei até aqui, imagina como eu vou estar daqui a 18 anos. Mas para eu estar no ponto maduro, espiritual que Deus tem de mim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me humilhar na presença de Deus. É pedir perdão nas horas que eu estou errada. É liberar o perdão na hora que alguém me fere. Porque se eu ficar me agarrando nessas coisas, é claro que nada vai sair do lugar. Eu vou viver sendo uma pessoa briguenta, amargurada, ranzinza, cheia de dores e ferindo os outros. É isso que vai acontecer se a gente não se humilha, se a gente não reconhece. Então, Efésios 4:32 diz assim, anota aí também. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Eu vou ler de novo. Preste atenção. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente.
Então você perdoou, amanhã você vai precisar perdoar de novo, depois de amanhã de novo, depois de amanhã de novo. A pessoa que você está casada, ela vai te ferir em algum momento, mais uma vez. Você vai precisar perdoar, lembra, 70 vezes 7. Você vai precisar perdoar diversas vezes. Mas é assim que a gente vai se lapidando. Então ele fala, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Recebe essa palavra no teu coração. Recebe. Olha só. Eu vou fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui. E depois eu vou orar por você. E se você precisar de oração específica nessa área, se você estiver precisando de alguma oração específica nessa área, para liberar perdão, problema no seu casamento, me manda um direct que eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar. Porque eu já estive nesse lugar, mas o Senhor me tirou desse lugar. Então eu sei como fazer. É por isso que eu estou te dando aqui essas dicas. Então vamos lá. Primeiro, eu expliquei para você o que não é perdão. Então, perdão não é se esquecer. Ah, eu esqueci. Não, isso não é perdão. Isso é amnésia e não tem nada a ver com perdão. A quem te feriu, você vai lembrar. Mas a dor, ela não vai ser tão doída. Ela vai ser amena. Você não vai te doer tanto. É isso. Quando você perdoa, aquilo não te machuca tanto. O processo de cura, ele é mais demorado, ele é mais longo. Né? Mas você precisa falar com a sua boca, liberar essa pessoa no mundo espiritual. Então, perdoar também não é se vingar, né? A vingança, como eu já falei aqui, ela pertence ao Senhor, ela não pertence a você, né? E perdoar não significa que você tem que se restaurar com aquela pessoa, estar em comunhão com aquela pessoa. Você pode perdoar e cada um viver no seu canto. Amém? Eu te ensinei como você vai praticar o perdão. Três atitudes que você vai fazer, que você vai sair desse lugar. Primeiro é rasgar seu coração na presença de Deus. O segundo é ter compaixão daquela pessoa que te ofendeu. E o terceiro é liberar aquela pessoa que te ofendeu. Então são 3 atitudes que você vai ter para você viver um novo tempo na sua vida. E se você não conseguir, pode me enviar mensagem que eu vou te ajudar. Amém? E eu te dei aí 3 dicas também no casamento. Né? Eu falei... a mulher, ela é o portal espiritual do casamento. Né? Ela que ora, ela que intercede. Lá em Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. Então você, com a sua boca, você traz bênção, você traz maldição. A palavra de Deus diz que com a boca a gente come o fruto que sai dessa boca. Então cuidado com o que você fala. Né? Eu falei para você lutar com o que você tem. O que você tem hoje? Ai, meu casamento está destruído, está fragmentado. Luta com isso, porque Deus vai te ajudar. Deus vai ser com você e Ele vai restaurar todas as coisas, vai fazer tudo novo mais uma vez. Fez na minha, fez na de muitas pessoas e vai fazer na sua também, em nome de Jesus. E eu falei 4 palavras para você usar com frequência na sua casa. Anota, escreve aí no chat para mim, que é... Ah, eu estava errado, me perdoa, eu sinto muito, eu preciso de ajuda. Usa essas palavras, se humilha, não tem problema, não é feio você reconhecer o seu erro, não tem problema nenhum. Com certeza a pessoa que convive com você vai se agradar disso. Né? Ah, mas ela se acha, vou dar poder para ela. Não importa, o que importa é que o Senhor está vendo todas essas coisas. Amém? Eu quero orar com você agora. Eu tenho certeza que se você pegou tudo isso que foi falado aqui, nessa noite, a sua vida ela pode mudar. Você pode começar um novo ciclo a partir desse dia. A partir desse momento, que você liberar esse perdão na vida dessas pessoas, que você pedir perdão para aquelas pessoas que você se ofendeu. O Senhor está falando contigo. O Senhor está falando contigo. O Senhor está trazendo à tua memória aquela pessoa que você precisa ir lá e pedir perdão. Faça agora. Lembra que eu falei no início? O perdão, ele é uma decisão. E o pedir perdão também é uma decisão. Você não precisa ter vergonha, não. Deus, ele se agrada de você, se você fizer isso. Então, vamos orar comigo? Amém? Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por essa palavra que foi liberada aqui, poderosa, que nós falamos sobre perdão nos relacionamentos, Senhor.
Deus, nenhum relacionamento consegue ser sustentado se não houver o perdão mútuo, Senhor, de ambas as partes. É pai e filho, é mãe e filha, são irmãos, às vezes, que estão anos brigados, Senhor, que não conseguem se falar, machucados, Senhor, porque um falou uma coisa, o outro disse outra, entendeu coisa diferente, Senhor. Oh, Deus, mas que nessa noite, Senhor, oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o teu Espírito possa estar tocando, Senhor, as vidas que estão aqui me ouvindo, Senhor, que estão ouvindo a tua voz, meu Pai, que elas possam estar se conduzindo à sua presença, Senhor, com coração contrito. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, Senhor, um espírito contrito, Senhor, o Senhor não rejeita, Senhor, e que nessa noite, Senhor, meu irmão, minha irmã, que estão ali do outro lado, eles possam estar indo na sua presença, se rasgando, falando, Senhor, me perdoa, me ajuda, porque eu não sei como fazer, eu não sei como liberar essa pessoa, eu tenho raiva, eu tenho ódio, mas Deus, tira isso de mim, Espírito Santo de Deus, ajuda essa pessoa que está do outro lado, Senhor, visita ela agora, Espírito Santo, entra com teu poder, entra com a tua unção, Espírito Santo de Deus, vai destravando tudo na vida dela. Ô Senhor, vai tirando todo o impedimento, tudo aquilo que o inimigo amarrou, colocou de pensamentos errados, Senhor, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, que toda seta do inimigo para te amarrar, para te segurar, para que você não libere essa pessoa que te feriu. Eu dou uma ordem agora que solte agora em nome de Jesus, solta agora em nome de Jesus, que o perdão seja liberado. Eu vou falar, você vai orar comigo agora. Senhor, em nome de Jesus, repete comigo, tá? Fala o nome dessa pessoa que o Espírito Santo colocou na tua mente agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero liberar o fulano. Fala o nome dessa pessoa. Senhor, essa pessoa me magoou, essa pessoa me entristeceu, essa pessoa acabou com a minha vida. Senhor, mas eu libero ela agora, a fulano, no nome de Jesus. E eu declaro no mundo espiritual que essa pessoa, que essa ação, que tudo que essa pessoa fez contra a minha vida não vai ter mais poder sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Em nome de Jesus, pede perdão para o seu esposo agora. Quando acabar aqui essa live, o Senhor está falando contigo, tem coisas que você precisa ir lá, consertar. Tem lugares que você precisa ir lá e restaurar. Está quebrado. Mas é você que tem que fazer, tem coisas que Deus não vai fazer por você. Você precisa ir nesse lugar, você precisa consertar. Então vai lá agora, não perca a oportunidade. A palavra de Deus diz para você confessar, para você ser curado. Então confessa que você errou. Se humilha para Deus, se humilha agora. Vai lá nessa pessoa, o Senhor quer ver, o Senhor quer te ver tendo essa atitude, essa ação de humilhação. A palavra de Deus diz: humilhar-os perante a presença do Senhor, e Ele, em tempo oportuno, te exaltará. Ele vai te exaltar, é Ele que te vinga, é Ele que te guarda. Você não precisa se preocupar com isso, não. É o Senhor que vai cuidar da tua vida, dos teus caminhos, dos teus filhos. Então libera isso, para de carregar esse peso, essa mochila nas costas, achando que fulano tem que fazer, tem que acontecer, com raiva do mundo. Solta essa amargura agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero abençoar cada um que está do outro lado, Senhor. Cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que onde tem um coração quebrantado, um coração contrito, Senhor, ouvindo essa oração, meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar tocando, possa estar trazendo restauração e cura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar. Eu declaro sobre a sua vida, vida em abundância. Eu declaro a paz do Senhor, eu declaro o shalom de Deus sobre a sua vida, a paz do Senhor sobre a sua vida, que tudo seja feito novo, restaurado, de novo, é um novo tempo, e você precisa se apegar a isso, que Deus vai fazer coisas maravilhosas para a sua vida. Amém? Amém? Muito obrigada por você estar aqui comigo até agora. E olha aqui,
Não esquece que eu estou te falando. Se precisa de ajuda, precisa, me manda um direct. Eu vou começar, nós temos agora um projeto. Nós vamos começar, eu vou começar ajudando, eu sempre faço isso, mas a gente vai começar a fazer essas mentorias. Então, se você precisa, não deixa de me mandar uma mensagem, que eu vou te ajudar. Eu já passei por esses caminhos e eu sei onde eu posso, o Espírito Santo pode me usar para tocar a sua vida, para sair desse lugar. Amém? Então, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Tudo de bom para a sua vida. Um beijo.